Bom, então eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o nosso sistema digestório, nosso trato digestório. Você sabia por onde começa o nosso trato digestório? Pois é, ele começa na nossa boca. Então, o nosso trato digestório, nosso sistema digestório, não o nosso trato, ele é dividido em algumas partes. E ele se inicia na nossa boca. Então, o nosso sistema digestório ele começa na nossa boca, ele vai para nossa faringe, aqui atrás, nessa parte. Depois ele vai descer nosso esôfago. O nosso esôfago ele é dividido em parte cervical, parte torácica e parte abdominal. Então, o nosso esôfago, ele faz esse caminho, ele tem aproximadamente 25 centímetros, 30, depende da pessoa, obviamente. E chegou aqui, a gente vai para o nosso estômago, que é geralmente que a gente lembra, né? Mas é muito mais que isso. Então, chegou aqui, o esôfago, estômago. Nosso estômago. Depois nós temos o nosso duodeno, que vai ser a primeira parte do nosso intestino delgado. Depois nós vamos ter o jejuno. E não por fim, né? Mas aí nós vamos ter o intestino grosso, que ele vai subir, vai fazer isso daqui. E depois nós vamos ter o sigmoide, que faz parte do intestino grosso. E o reto ânus final. Então, essa daí é o trajeto que a comida, né, vai fazer aí no nosso corpo. Então, a digestão, ela começa, diferente do que muitas pessoas pensam, ela já começa na boca, com a mastigação, com os nossos dentes. Então, a mastigação faz parte. Nós temos os incisivos, corte, né, os caninos para rasgar e os pré-molares e molares para mastigar, para triturar o alimento. Então, depois ele vai descer, vai fazer esse trajeto. O nosso esôfago tem esfíncter, um esfíncter em cima e um esfíncter embaixo, que são como se fossem válvulazinhas. Então, o alimento vai passar por ali. No nosso estômago, nós temos a cândia, que é o início do nosso estômago, comecinho aqui, a cândia. Uma incisura chamada cardíaca e uma incisura chamada... esqueci o nome da incisura. Aí nós vamos ter o fundo do nosso estômago, aqui. Nós vamos ter o corpo do nosso estômago, a curva maior e a curva menor. Aqui nós vamos ter o antro, que vai ser bem aproximado aonde vai chegar no nosso canal pilórico. E aqui vai ser o piloro, que também é uma válvulazinha que vai dar início, onde no caso vai liberar, né, o alimento depois que caiu aqui, depois que liberou o ácido clorídrico. Então, o que era bolo alimentar aqui virou quimo. Então, esse quimo vai passar pelo canal pilórico, vai passar pelo piloro, que também é uma válvulazinha, e vai cair no duodeno. A primeira parte do duodeno. Então, aqui no duodeno, ele também é dividido em descente, aqui no caso, né? A primeira parte aí vai pro descente, vai pro horizontal e vai pro ascendente. Ele faz um Czinho assim aqui, ó. Esse é o nosso duodeno. Aqui é onde vai acontecer a maior absorção do que a gente come. Então, aqui acontece a maior parte da absorção. E também no nosso duodeno aqui vai ter um canal chamado hepatopancreática, que é um canalzinho que vai ligar o nosso pâncreas e o nosso fígado, que está aqui embaixo, ao duodeno, onde vai ser liberado bile, vai ser liberado hormônio, então vai vir ali. Depois que o nosso alimento, que o nosso quimo passou por essa parte aqui, ele vai ir para a segunda parte do nosso intestino delgado, que é o jejuno. O jejuno nada mais é do que aquela monte de voltinha de tripa fininha que a gente tem. Então, ali também tem a função de absorção de nutrientes, minerais e o que a gente comeu, no caso, né? Vai fazer absorção ali do que não foi absorvido no duodeno.
Então, chegando lá embaixo, vai ter o iléu, que é o final do jejum, começo do intestino grosso. Então, o que acontece ali? Então, chegou, acabou a parte de absorção de minerais, de vitamina, do que a gente tinha ali dentro, e agora a gente vai para a absorção de água. Então, o nosso intestino grosso, o que acontece? Ele é dividido em cólon ascendente, que sobe, cólon transversal, porque atravessa o nosso abdômen, o cólon descente, que desce, o cólon sigmoide, que é uma curvinha bem aqui embaixo, depois o reto e final ânus, onde a gente vai defecar, claro. Então, todo esse trajeto que o quimo vai fazer, ou o alimento que a gente tinha consumido, que agora é chamado de quimo, o nosso corpo vai tirar a água. Então, é nessa parte aí que o nosso corpo faz a retirada de líquido, de água. Então, ali vai absorver tudo, porque é a única coisa que sobrou para absorver. Então, depois tirou a água, não sobrou mais nada de bom. Sobrou as fezes, os restos e muitas bactérias. Então, que vai para o nosso cólon sigmoide, depois reto e final ânus, onde vai ser eliminado. Então, eu queria passar isso para vocês, né? Uma coisa bem rápida, bem simples, mas que a gente consegue entender um pouquinho de como funciona ali o nosso sistema digestório, que é bem interessante. Então, se você tem problema, geralmente com ir ao banheiro, geralmente as mulheres, né? Que tá com muita dificuldade, é porque o seu quimo tá ficando muito tempo dentro do seu intestino grosso. Então, ele vai retirar muita água. Tudo que for possível, ele vai retirar. Retirando toda a água possível, vai ficar muito complicado de fazer a parte final. E também é verdade que se você está com uma forte diarreia, tá passando muito rápido por ali, então não tá dando tempo de o corpo absorver a água que ele precisa, porque não tá parando, tá indo muito rápido por esse canal para eliminar. Então, por isso que geralmente recomenda-se quando a pessoa ela tá com uma forte diarreia, uma coisa assim, se manter bem hidratado, porque o seu corpo não tá absorvendo a água que ele precisa. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram de saber disso? Comentem aí, tá bom? Beijo!